Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de, como igreja, participarmos dessa memória, dessa entrega que foi completa, Pai. Obrigado porque nessa noite nós podemos declarar que temos vida eterna na presença do Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos lembrar que a morte não foi capaz de deter ao Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos celebrar, sabendo que no terceiro dia o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele viveu, Ele quebrou todas as barreiras humanas e tudo aquilo que era impossível aos olhos humanos. Nós podemos celebrar hoje, porque nós temos vida, e vida completa na presença do Senhor. Nós oramos agradecidos, Pai, pelo privilégio de participarmos deste momento, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, dê uma salva de palmas fortes ao nosso Senhor, louvando e agradecendo ao nome dEle, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Antes de você sentar, as crianças e os guardiões, vocês podem ir junto com os professores de vocês, né? Vocês já sabem aonde vocês precisam ir, então fique à vontade. E você que vai permanecer aqui, por favor, pode tomar o seu assento, para que nesse tempo nós possamos continuar aqui, né, sendo desafiados. E eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia, se conectar aí no livro de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, é o texto que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite. Então, espero que, de alguma maneira, você possa estar sensível à direção do Espírito Santo aí, dentro daquilo que Ele tem separado para cada um de nós essa noite aí. Então, deixa aberto aí a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gerações. O que eu quero com esse tema é trazer a realidade de que existe um privilégio quando nós nos reunimos como igreja. E assim como agora as crianças, os guardiões saíram, a igreja ela é viva, ela se movimenta. E nós temos muitas gerações aqui representadas. E quando nós falamos sobre gerações, nós precisamos entender que existe um privilégio. Um privilégio. Porque da mesma forma como as crianças elas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós aqui e os guardiões, essa dinâmica ela é abençoada, por mais que existam diferenças entre as gerações. Você que talvez tem filhos em casa, né, filhos adolescentes, crianças, sabe os desafios que são de cada geração, de cada realidade. Então as gerações elas são diferentes, nem melhores nem piores, mas cada uma do seu jeito, e cada geração tem a sua experiência ou a sua história. Vamos tentar lembrar aqui, vamos ver os mais velhos, quem lembra aí, né? Quem usou aqui lista telefônica? Pode revelar, não tem problema não, pode erguer a mão, lista telefônica, Eu não achei uma lista telefônica, Cris. Você não ia trazer uma lista telefônica aqui. Mas aonde que estão salvos os nossos telefones agora? A lista telefônica está salva aonde? Celular, né? Na palma das nossas mãos. Olha só. Quem que usou para viajar aqui alguma vez mapa? Alguém usou mapa? Lá, ó, 4 rodas, na época 4 rodas. Nem existe mais mapa, acho que, né? Agora a gente coloca onde? No GPS. Né? No GPS eu coloco para ver na esquina de casa para ver se está com trânsito, né? Tem essa facilidade. Quem aqui tirou foto que precisava levar para revelar a foto? Você ficava ansiosa para saber se a foto ia ficar boa. Hoje você tira a foto aí todo mundo deixa eu ver a foto, quero ver se ficou boa, quero ver se fiquei bonito na foto, né? São gerações diferentes, nós vivemos uma realidade diferente, mas cada geração teve uma marca, teve uma experiência, teve um processo aonde a geração passa, ok? Nós estamos num novo momento, né? Nós estamos num novo movimento, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que cada geração com as suas características, com as suas diferenças, elas se completam diante de Deus, ocupando cada um o seu lugar no reino.
Por isso que viver a igreja é uma dinâmica maravilhosa, porque dentro da realidade, e aqui é uma igreja relacional, uma igreja geracional, onde alcança todas as gerações, desde os menorzinhos até os maiorzão, né? É uma realidade, porque viver a igreja e dinâmica das gerações, ela é importante porque nós podemos ser bênção um na vida do outro, e crescemos um na vida do outro. Isso é extraordinário. E o que Pedro fala no texto, vai aparecer aqui, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que o apóstolo Pedro ele faz aqui? Ele traz uma identidade. Ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então ele mostra uma identidade. Agora, diante dessa identidade, vocês são o que são para, aí ele dá uma missão. Ele fala, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa noite eu quero desafiar cada um de nós a entendermos que nós temos uma identidade em Cristo Jesus, mas diante da identidade que nós temos em Cristo Jesus, nós temos também uma missão. Você tem uma identidade em Cristo Jesus, você está onde você está, e diante dessa identidade, Deus já te deu uma missão. Quem sabe você está aqui essa noite, você fala, Tiago, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que eu fui chamado mesmo, qual é a minha direção, aquilo que eu preciso fazer, eu não sei quais são os meus dons. Nessa noite você vai sair daqui reconhecendo a sua identidade e também a missão que o próprio Senhor te deu. O que o apóstolo Pedro estava fazendo aqui, quando ele compartilhou essa carta, ele estava compartilhando, ele estava dando uma direção para os cristãos que estavam ali dispersos nas diversas regiões da Ásia Menor. E esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo pressionados por conta da forma de viver. Então ele encorajou cada um deles a permanecerem firmes diante da sua identidade e diante da missão que eles tinham. Uma das grandes oportunidades que nós temos, né, independente da sua realidade familiar, além de você ter uma família, mas aqui, quando nós nos reunimos, nós fazemos parte de uma grande família. Nós fazemos parte de uma grande família. Lá na IBB Uberaba, lá no campus onde eu lidero, eu tenho o costume de falar, família IBB Uberaba, vamos juntos, família IBB Uberaba, porque eu entendo que isso aqui é uma grande família, e tem crianças, tem adolescentes, tem pré-adolescentes, tem adultos, tem idosos, todo mundo faz parte da mesma família. Eu cheguei na IBB no ano 2006, e o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei na IBB foi justamente essa variedade de gerações presentes no mesmo lugar, onde eu poderia me relacionar. Então eu fui impactado por um adolescente, ao qual me convidou para fazer parte de um pequeno grupo. Eu fui impactado por um adulto que veio conversar comigo, um idoso que veio compartilhar algo comigo. E essa diversidade de gerações dentro da grande família faz toda a diferença. Por isso que quando nós nos reunimos como igreja aqui nesta região, dentro da realidade, dentro das oportunidades, quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos a nossa missão, isso faz todo sentido, porque sermos igreja é muito mais do que estarmos reunidos aqui. Mas é quando nós saímos daqui, da porta para fora, a partir daqui nós vamos viver a igreja, durante toda a semana, amanhã, na terça, na quarta, na quinta, no seu pequeno grupo, no seu trabalho, na sua rotina. E eu quero nesse momento trazer alguns apontamentos. Aqui o apóstolo Pedro ele vê a igreja como um grupo, como uma comunidade. Então ele inicia o texto falando, vocês porém. Por que ele fala isso, vocês porém? Antes, se nós olharmos, e isso você pode talvez estudar em casa, ler em casa depois com mais calma, ele está falando assim, olha, existe um contraste entre aqueles que obedecem à palavra de Deus e aqueles que não obedecem. Aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que não aceitam. Mas ele fala, vocês porém, existe uma diferença, vocês são diferentes, vocês creem, vocês acreditam, vocês obedecem, vocês porém. Então ele está lembrando a identidade. Queridos, nós temos duas opções. Com Cristo, caminhar com Deus não existe meio termo. Ou nós obedecemos a palavra, ou nós não obedecemos. Ou nós cremos, ou nós não cremos.
Eu não posso simplesmente chegar diante da palavra de Deus, abri-la e falar, isso aqui eu quero, agora isso aqui já não quero. Isso aqui eu recebo, isso aqui eu não recebo. Queridos, não existe um meio termo. Ou nós cremos ou nós não cremos, ou nós obedecemos ou não obedecemos. Essa é a realidade. Quando nós falamos sobre geração, né, e olhando agora para a realidade da nossa geração como um todo, nós fazemos parte de uma geração que tem muitos pontos fortes, muitas coisas boas, mas no que diz respeito muitas vezes a posicionamento, nós temos uma geração que acaba sendo muito instável. Eu não gostei desse trabalho, eu vou mudar de trabalho. Eu não gostei desse curso, eu vou mudar desse curso. Eu não gostei desse casamento, estou casado, não está dando certo, então vou trocar de casamento. Como se tudo fosse, né? Então é uma geração muito instável, né? Desculpe a palavra, mas é aquela geração mimimi mesmo, né? Tudo, não está bom, enfim. Quando nós olhamos para a identidade que nós temos em Cristo Jesus e nós reconhecemos essa identidade, nós nos posicionamos diante dessa identidade sabendo que nós temos uma missão. Então, não existe essa imparcialidade no sentido de, hoje eu estou legal, hoje eu não estou. Quem está com Cristo Jesus pode ficar triste? Claro que pode. Pode chorar? Claro que pode. Pode duvidar? Claro que pode. Mas são momentos onde logo voltamos o nosso coração para o Senhor, falando, Senhor, obrigado. Porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem me sustentado. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei quem eu sou no Senhor. Aí o apóstolo Pedro, ele traz aqui algumas referências muito direcionadas em relação a quem nós somos, qual é a nossa identidade. Então ele fala aqui sobre geração eleita, um povo que é eleito, que foi escolhido. Eu lembro que na escola, a minha frustração era chegar na aula de educação física e esperar alguém me escolher para jogar futebol, porque eu sou um zero à esquerda futebol. Nunca joguei bem e até hoje não jogo bem. Então eu sabia que eu não ia ser escolhido. Então eu ficava frustrado. Eu falei, puxa, nem de goleiro pode jogar de vez em quando, né? Eu ficava frustrado com isso. Mas aqui ele está falando, geração eleita. Nós fomos escolhidos. Nós já fomos escolhidos. Ele já nos escolheu. Quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, ele tinha que vir de alguma nação. E Deus escolheu Israel. Mas ele escolheu Israel não simplesmente para o propósito de vir o Messias, o Salvador, mas que através daquela geração, através daquela nação, eles pudessem compartilhar a história, eles pudessem deixar muito claro quem de fato era Jesus. O desejo de Deus era que Israel fosse um povo que guiasse os outros em direção a Deus e a sua providência prometida do Redentor, Messias e Salvador. Assim como aquele povo de Israel foi direcionado, Deus nos deu um direcionamento. Deus deu um direcionamento aqui para a IBEV, para deixar muito claro que nessa caminhada nós servimos a quem? A quem você serve? Você foi escolhido, você foi escolhida, você faz parte da geração eleita. Geração eleita. Nós fomos escolhidos para uma missão, que é mostrar aos outros quem Ele é. Então já começa por aí, quem sabe você está perdido, está perdida, eu não sei qual é a minha missão. Então já anota aí, a minha missão é fazer Ele conhecido. É fazer Ele conhecido. Quando eu olho para a realidade das gerações, eu falo lá com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, o João, o Davi e o Pedro. E ele tem os amiguinhos deles lá. Aí de vez em quando, o João, meu filho mais velho, ele vem, pai, vai lá convidar ele, vai falar com o pai dele para ele ir na igreja. Eu falei, não filho, você que vai fazer o convite. Convida lá o seu amigo, pode convidar. Você tem acesso a ele, mais do que eu posso lá, mas eu estou desafiando a ele já. Se você tem um filho guardião, quem que vai trazer os guardiões aqui para a IBEV? São eles que conhecem, eles que têm acesso, por mais que você conhece a família, mas são eles. Semana passada eu tive uma experiência extraordinária. Uma senhora lá da igreja, de 80 anos, entrou em contato comigo, pastor, posso conversar com o senhor? Vamos conversar. E eu, na minha cabeça, sei lá, queria aconselhar, queria alguma questão específica, e para minha surpresa, ela falou, pastor, eu entendi de Deus que eu preciso abrir um pequeno grupo.
Uau! Fale mais sobre isso, né? E ela começou a compartilhar. Aqui na minha rua tem 5 senhoras que eu conheço, que eu caminho há muito tempo. E eu entendo que eu posso ser bênção na vida delas. Eu quero abrir um pequeno grupo na minha casa. Como é que eu faço? Eu fiquei muito feliz, porque justamente isso. Quem é que vai alcançar aquelas senhoras? Eu poderia bater na porta lá como pastor. Quem sabe elas poderiam me receber ou não. Mas se não, a dona Nelci que vai alcançar aquelas senhoras. A dona Dirce que vai participar daquele pequeno grupo vai alcançar aquelas senhoras. Porque entende que tem uma identidade. Existe uma missão. Existe uma missão. É por isso que nós nos reunimos com pequenos grupos e todas as atividades que aqui nós temos como igreja. Mas ele fala também, além de nós sermos uma geração eleita, ele fala sobre um sacerdócio real. O sacerdote era representante do homem perante Deus. Então ele tinha uma função específica, ele tinha uma posição de honra e de grande responsabilidade. Representar o homem diante de Deus. Mas aqui nesse texto, Pedro ele acrescenta algo novo. Ele fala sobre sacerdócio real. É uma função nobre. Ele está dizendo aqui, se existe uma identidade nobre, eu estou te dando hoje, servir a Deus. Servir a Deus. A nossa missão é nobre porque é em prol do reino de Deus. Eu não faço porque simplesmente eu quero fazer. Eu faço porque eu sei que eu estou fazendo para o meu Deus. E como reflexo, eu estou abençoando pessoas. Eu caminho dessa maneira. Muito mais do que simplesmente nós olharmos para a nossa realidade. E quem sabe você conhece seus dons, seus talentos. Você conhece a sua realidade. Você já serve aqui na IBEB. Faz tantas coisas. É envolvido em tantas áreas. Mas o que Deus está nos chamando aqui essa noite é onde de fato nós temos gastado tempo na presença dEle, se é por Ele, se é para Ele, se é para a honra e glória dEle. Servir é uma forma de demonstrar amor de Deus aos outros. Você quer mostrar o amor de Deus para o seu mais um? Então sirva a essa pessoa. Servindo essa pessoa, você vai mostrar o amor de Deus. Você quer mostrar o amor de Deus para as pessoas do seu trabalho? Então sirva essas pessoas. Você vai estar demonstrando através da sua vida, através das suas atitudes, através das suas ações, o amor de Deus. É assim que nós vamos alcançar as pessoas. Essa é a nossa missão. A sua missão é fazer com que diante das suas atitudes o amor de Deus seja demonstrado. O que acontece muitas vezes é que nós esquecemos a nossa identidade. E muitas vezes dentro da nossa própria casa a gente já não demonstra esse amor. Simplesmente porque eu esqueço quem eu sou em Cristo Jesus. Ei, eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real. Eu tenho uma grande responsabilidade que é servir, representar a Deus diante dos homens. Eu tenho uma grande responsabilidade. Essa é a nossa missão, fazer com que diante das suas atitudes, as nossas atitudes, o amor de Deus seja demonstrado. Como é que está na sua vida isso? Você tem demonstrado o amor de Deus através da sua fala, do seu olhar, dos seus gestos? Você tem demonstrado o amor de Deus? Você consegue ter essa percepção que uma atitude ela transforma o ambiente? Aí o texto continua falando sobre, ele fala geração eleita, sacerdócio real, e ele fala sobre nação santa. A palavra de Deus, ela se refere-se a um grupo, né? A palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história comum. Então, quando nós olhamos para a realidade de como igreja, são pessoas que se separam para dedicar as suas vidas ao Senhor. Elas se separam. Eu estou à disposição. Eu estou preparado para poder servir. Eu estou pronto. Por isso que, muito mais do que nos reunimos aqui, muito mais do que talvez você participar de tantas atividades aqui como igreja, mas mais uma vez, ao sairmos da porta, é que nós vamos começar a viver a igreja de verdade, aonde isso vai começar a refletir.
Tudo aquilo que as crianças, os guardiões estão aprendendo, estão sendo ali instruídos, direcionados, desafiados. É a partir dali, quando eles saírem, que eles vão começar a aplicar isso. Essa é a importância de sim, nós estamos aqui como igreja, vivemos a realidade, nos envolvemos, mas nós precisamos ter essa percepção. Quando eu penso em várias gerações, eu lembro que muitas experiências, de poder sentar com pessoas de gerações diferentes, mais velhas, mais novas, isso é muito abençoado. Isso é muito abençoado. Esse é o privilégio que nós temos de ser uma igreja geracional, onde alcançamos todas as gerações. Uma igreja onde contempla todas as gerações traz um desafio de como podemos um abençoar o outro como reflexo da nossa verdadeira identidade. É eu poder ser bênção. Eu poder, de alguma maneira, orar pela pessoa que está perto de mim, ou quem sabe que vai fazer uma cirurgia, ou está passando por uma enfermidade. É eu ter a liberdade de poder chegar para essa pessoa e falar: olha, eu estou orando por você, eu quero caminhar com você. Eu quero caminhar com você. No livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 25, no versículo 25, ele fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você tem encorajado o próximo? Você entende que dentro da sua identidade, você tem essa missão de ser bênção na vida do próximo? Ou você simplesmente vem cá, participa, mas não se envolve em nada, não é intencional? Queridos, é uma oportunidade, um privilégio caminharmos como igreja, independente da geração que você faz parte. Mas tudo isso faz com que nós tenhamos vida de comunhão, de sermos bênção um na vida do outro. E quando nós não participamos, ou quando nós não nos envolvemos, nós perdemos essa oportunidade. O que faz você não participar de um pequeno grupo hoje? De poder fazer parte dessa família mais íntima, de poder compartilhar e ser abençoado através do compartilhamento, de você poder ter uma caminhada mais próxima. O que faz você talvez não querer participar de uma viagem missionária, de uma missão, do evangelismo? Há 2 semanas atrás nós estivemos lá no Parque São José, o evangelismo com os pré-adolescentes, nossos guardiões lá, e foi extraordinário, porque muitos deles não tinham ainda tido a experiência, de compartilhar ou falar do evangelho. Então nós dividimos vários grupos lá, cada um saiu com os tios, específico ali, e muitos deles não conseguiram. Puxa, pastor, não consegui falar. Alguns conseguiram orar, outros só apenas compartilharam uma palavra ou outra, mas eu achei extraordinário. Por quê? Porque cada um dentro do seu jeito, da sua realidade, não ficou paralisado simplesmente: não vamos fazer porque são crianças. Não, a gente precisa desafiar, nós precisamos sair da zona de conforto. O que impede hoje você de se envolver nas atividades, naquilo que nós, como igreja, promovemos? Porque a partir do momento que nós vivemos essas experiências, e quanto mais perto estou de Deus, quanto mais experiência eu tenho com Deus, mais experiência eu vou ter com as pessoas. Esse é um reflexo natural. Eu tenho experiência com Deus, eu busco a presença dEle, eu busco a palavra dEle, eu sou abençoado através desse buscar, e como reflexo disso, eu tenho experiência com as pessoas, experiência com Deus e experiência com as pessoas. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que dentro da identidade que nós temos, a nossa missão ela vai sendo direcionada cada vez e ficando cada vez mais clara. E ele fala aqui sobre exclusividade. Ele fala assim: vocês também são povo exclusivo de Deus. Para nós termos exclusividade a algo, o que nós precisamos fazer? Eu preciso comprar. Se eu quero só para mim essa caneca, que ela seja só minha, então eu vou ter que comprar. Ou a pastora Ronilson vai ter que me dar essa caneca, então ela vai ser só minha. É exclusividade. Está entendendo? É só assim para ser exclusivo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a igreja é propriedade do Senhor porque Ele a comprou. Assim como nós lemos o texto de 1 Pedro, no momento da ceia, Ele comprou não com ouro ou com prata, mas pelo seu precioso sangue. Então isso é exclusividade.
Se existe algo que precisa nos movimentar, que precisa gerar em nós um desejo de viver a cada dia na presença do Senhor, é sermos lembrados que nós somos povo exclusivo dele. Você é um povo exclusivo, você é uma pessoa exclusiva. Quando nós temos essa percepção, nós podemos caminhar com a certeza que Ele vai nos conduzir. Ele ama todos os povos, mas ama particularmente o seu povo, aquele que faz parte do tesouro pessoal. É nessa caminhada que Ele conquistou na cruz, que nos dá a liberdade hoje de se relacionar com Ele. Eu me converti com 18 anos, acho que talvez já devo ter compartilhado aqui alguma vez, mas com 18 anos eu tinha uma percepção de quem era Deus. Deus para mim era uma religião, e era Ele lá e eu aqui. Quando eu me converti, eu tive uma percepção, onde uma chave virou na minha vida, e eu entendi que vida com Deus é relacionamento com Ele, eu tenho esse acesso direto com Ele. Queridos, isso é entender que nós temos exclusividade, nós somos povo exclusivo do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13, fala: vocês me procurarão e vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. No versículo 14 ele fala, primeira parte do versículo 14, ele fala: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, assim diz o Senhor. Uma das experiências que eu tive com meus filhos, brincando ali, né, de esconde-esconde, me marcou muito. Deus trouxe esse texto, me lembrou desse texto. Eu lembro que em uma dessas experiências, né, quando eu quero me esconder, eu me escondo, eles não me acham. Mas tem alguns momentos onde eu deixo parte do meu corpo aparecendo, e assim eles conseguem me achar. E uma dessas experiências foi tão impactante para mim, porque eu lembro que o João, ele gritou quando ele me achou: papai, eu te achei. Ele veio correndo, pulou no meu colo, eu dei um abraço nele, e na hora veio esse texto de Jeremias, onde o Espírito Santo trouxe: Tiago, eu sou assim, eu me deixo ser encontrado por você. Eu me deixo ser encontrado por você. É um Deus que se deixa ser encontrado. Ele não está escondido. Ele não está escondido. Por isso, quando nós somos povo exclusivo, nós precisamos entender que nós temos uma liberdade. A exclusividade é você ter a liberdade de, como filho, achar o seu pai. Você tem exclusividade para buscar a presença dele, e você vai encontrar quando você buscar de todo o coração. Aí o apóstolo Pedro, ele finaliza o texto, né, falando que nós somos o que somos. Então, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí tem um para aqui. Esse para, ele traz uma direção muito clara. Vocês são o que são para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto. Quais são as grandezas de Deus que você pode compartilhar? O que Deus já fez na sua vida? Quais foram os milagres que você já vivenciou? Quais foram as experiências que você já teve com Deus, suficientes para você poder compartilhar essas grandezas para o seu mais um e para todos aqueles que estão ao seu redor? Porque você tem a identidade que tem, aquilo que Ele te deu. Quais são essas grandezas que você pode compartilhar? Esses são os privilégios de vivermos geração, porque todas as gerações têm oportunidade. Assim como aquele guardião que estava naquele parque, que ele estava tendo a primeira experiência, há um idoso que quer abrir um pequeno grupo, porque quer alcançar as senhoras da rua. Quando nós olhamos para as gerações da nossa igreja, nós precisamos ter essa percepção muito clara do privilégio que é vivemos igreja nesse local. Mas ao sairmos daqui, Deus nos deu uma missão. Deus te deu uma missão. Deus, de forma estratégica, deu ao seu povo um direcionamento, o chamando de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, sim, nós somos gerações diferentes, mas nós temos algo que somos iguais. Independente da sua história, independente da história da sua geração, das marcas da sua geração, nós fomos chamados, existe uma missão para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas, que arrancou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Se existe um propósito que une as gerações, é esse propósito. Por isso, ao sairmos daqui essa noite, que possamos ter essa plena convicção, essa certeza
de que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E quem sabe você está aqui nessa noite e você não reconhece essa identidade. Você não tem essa perspectiva de olhar e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor, através da cruz, conquistou. O Senhor pagou um alto preço e hoje eu sou um povo exclusivo. Faço parte de um povo exclusivo, faço parte de uma geração eleita. Eu faço parte. Uma igreja que tem essa noção e que vive isso, essa identidade, é uma igreja que vai viver uma missão. O desafio para cada um de nós é que nós possamos sair daqui essa noite lembrando dessa identidade e preparados para, com ousadia, declarar a grandeza daquele que nos tirou, que nos chamou das trevas, nos arrancou e nos levou para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos nesse momento. Lembre das grandezas daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Lembre das maravilhas, dos milagres, do cuidado daquilo que Ele já fez. Talvez experiências que só você guarda no seu coração. Momentos onde traz esperança. Memórias de uma experiência com o Senhor. Quem sabe você precisa ser alcançado nessa noite. Você precisa receber dessa identidade que Ele te deu, que Ele já te entregou. E você precisa reconhecer isso. Essa noite, se você aceita o desafio de ser uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, se você reconhece isso na sua vida, e se dentro da sua rotina, das suas atividades, das suas responsabilidades, você reconhece que Ele te enviou para anunciar a grandeza daquele que te tirou das trevas e te levou à maravilhosa luz. Antes de eu fazer uma oração, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. A você se colocar de pé no seu lugar e falando: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser igreja. Muito mais do que estar reunido aqui. Muito mais do que estar no meu pequeno grupo. Eu quero dar passos como uma geração eleita. Eu quero dar passos como um sacerdócio real, como nação santa, como um povo exclusivo. Eu quero dar passos nessa noite, Pai. Eu quero dar passos porque eu reconheço que eu tenho uma missão. E eu sairei daqui pronto para responder a direção que o Senhor tem dado a mim. Pai querido, nessa noite, nós reconhecemos, Pai, a presença do Senhor. Reconhecemos a direção do Senhor, que é muito clara, Deus. Obrigado porque, diante da história de cada um que está aqui nessa noite, história que o Senhor conhece, diante de tudo aquilo que o Senhor já fez, já operou, tudo aquilo que o Senhor já realizou, na realidade, na história de cada um, nessa noite, Pai, eu creio que nós possamos sair daqui, podemos sair daqui preparados para anunciar, sim, tantas coisas, e declarar, Pai, assim como o apóstolo Pedro estava desafiando, animando aquele povo: ei, não se preocupe com a pressão desse mundo, não se preocupe com a instabilidade dessa geração. Ei, vocês têm uma identidade, e vocês são quem são para anunciar. Pai, que nós possamos sair daqui com essa ousadia e com essa memória, porque o Senhor, sim, Pai, se entregou, o Senhor simplesmente se entregou por completo, para que nós pudéssemos sair daqui nessa noite, preparados para anunciar a grandeza. Ah, Deus, a grandeza do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor fará, Pai. Ah, Deus, eu abençoo essa igreja, Pai. Eu abençoo esse local, essa região, Pai. Eu abençoo cada família aqui representada, Deus, para que esses possam, Pai, ser esses que vão anunciar as grandezas, o poder do Senhor por onde passarem.
Que essa semana, Pai, pessoas possam perceber o amor do Senhor através da atitude, através do servir deles, Pai. Que essa semana, Pai, experiências e mais experiências possam acontecer, porque cada um aqui reconheceu a identidade que tem no Senhor e ao mesmo tempo a direção clara que nós temos um propósito e nós queremos servir ao Senhor. Por isso recebe as nossas vidas essa noite, nós entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.